As plantas foram os primeiros colonizadores do nosso planeta Terra. E graças à sua autossuficiência alimentar, elas conseguiram conquistar totalmente o ambiente. E elas são as principais mantenedoras de vida no nosso planeta. E é justamente sobre elas que falaremos na aula de hoje. E aí, senhores? Eu me chamo Rodrigo e sou professor de Biologia aqui da Fundação Matias Maquiline. Esse é o curso Preparada FMM, módulo de Biologia. Nós já vimos sobre ecologia, nós já falamos sobre o reino Monera, reino protista e hoje estaremos dando início a mais um reino aqui da Biologia chamado de reino Plant. Mas antes disso, você sabia que a maior planta do mundo é uma sequoia? E ela fica nos Estados Unidos e o seu tamanho pode chegar a mais ou menos 110 metros. Você sabia também que existem plantas ali carnívoras do grupo das nepentáceas e essas plantas carnívoras elas podem chegar a comer sapos, pequenos pássaros e até mesmo mamíferos. Curioso, não é mesmo? Mas vamos dar uma olhada um pouco mais sobre o que o ser vivo tem que ter para fazer parte desse reino tão maravilhoso que é o reino Plant. Os seres vivos desse reino, eles são eucariontes e pluricelulares. São autotróficos, produzindo então o seu próprio alimento por meio ali da fotossíntese. Então o que eles fazem? Eles pegam a energia luminosa, ajudando aí futuramente na produção da glicose e liberam, portanto, o gás oxigênio, que é um dos principais mantenedores da vida do nosso planeta. As plantas, então, elas se dividem em 4 grupos, galera. O primeiro grupo são as briófitas, o segundo são as pteridófitas, o terceiro são as gimnospermas e o quarto são as angiospermas. E iremos dar uma olhada em cada uma delas agora. Então, o nosso primeiro grupo se chama briófitas. E as briófitas, elas são plantas mais simples, bem menores que as suas outras, os outros grupos. Elas vivem diretamente em contato com o ambiente úmido. Por quê? Porque dependem da água. São plantas avasculares, ou seja, elas não possuem vasos condutores. Imagina você agora, por onde é que seus nutrientes eles vão para chegar em todas as células do seu sistema? Exatamente, os seus nutrientes eles vão pelo sangue e eles estão se locomovendo dentro das suas veias, das suas artérias. E por isso que você é uma pessoa grande, uma pessoa forte, uma pessoa bonita que você é aí desse lado daí. Já as plantas, gente, as briófitas, elas não possuem esses vasos condutores chamados de xilema e floema. Portanto, elas serão pequenas, praticamente todas elas, Todas elas são pequenas. E seus nutrientes, eles são passados de célula a célula, de uma célula para outra. Portanto, briófitas é um grupo bem pequeno. Dê uma olhada nessa imagem aqui do lado. Esse é o esqueminha aí da reprodução das briófitas. Essa parte de baixo é a parte sexuada da briófita, onde haverá ali troca de gametas. O gameta masculino dessas plantas é chamado de anterozoide. Já o gameta feminino é chamado de oosfera. A parte de cima aqui desse esquema é a parte assexuada, que é onde a cápsula irá jogar os seus esporos e cada esporo desse vai formar uma nova planta. O nosso segundo grupo são as pteridófitas. E elas tiveram aí um a mais, um plus, Elas passaram a ser plantas vasculares, ou seja, plantas que possuem vasos condutores, o xilema e o floema. E podem ser também de grande porte. Não se desidrata facilmente porque ainda está em contato direto com a água e elas precisam justamente dessa água para sobreviver. Dá uma olhada nessa imagem aí novamente. Essa é a imagem de uma planta pteridófita e você está olhando aqui os soros, Os soros que são estruturas reprodutivas das pteridófitas.
Então as pteridófitas, elas também se reproduzem de maneira sexuada e assexuada. Essas fases aí dos soros, né, essa fase do soro, é justamente a fase assexuada. Depois desses soros vem o prótalo. O prótalo é a fase sexuada, onde haverá trocas de gametas, e esse encontro de gametas vai dar origem ao esporófito, né, voltando então à fase assexuada. O nosso terceiro grupo é chamado de gimnospermas. E esse nome significa semente nua, semente exposta, ou seja, elas não possuem um fruto ali, uma estrutura ao redor das sementes. É somente a semente que está ali e pronto, né? Não tem nada ali ao redor. E elas são muito conhecidas, principalmente pela maioria delas viver em lugares frios. Como, por exemplo, nós temos os pinheiros, as sequoias, as araucárias, olha o nome difícil, araucárias, são plantas que vivem em lugares frios e são de grandes portes. Elas são as maiores árvores que existem. Lembra lá do início da aula que a gente viu uma sequoia? Então as pteridófitas, elas são vasculares também, e uma coisa legal delas é que elas não precisam de água assim para se reproduzir. Elas não têm contato direto com a água, não precisam. Não que elas não precisam de água para sobreviver, mas que não precisam de água para se reproduzir. Por quê? Porque tem vários modos de reprodução, como por exemplo o vento que leva ali os pólens de planta a planta. Elas possuem então estruturas, né, as gimnospermas, chamadas de estróbilos, e depois da fecundação acontecer, vai formar ali uma pinha, e dentro dessa pinha existem vários pinhões. Cada pinhão desse vai formar futuramente uma nova planta gimnosperma. E finalmente, gente, nós temos o nosso quarto grupo, as mais evoluídas do reino plant, do reino vegetal, do reino das plantas, chamadas de angiospermas. E as angiospermas são as mais complexas desses grupos. Possuem tudo que nós falamos até agora, são vasculares, possuem sementes, e agora elas vão apresentar uma coisa nova, chamada de flores, né? Flores verdadeiras, né? E frutos em algumas delas. Esses frutos e essas flores são extremamente importantes para proteger as sementes e atrair animais ali para a polinização. A gente tem falado muito nesse conceito de polinização. E a polinização, gente, é algo extremamente importante nesses grupos de plantas. Imagina só, galera, a árvore está parada ali, é impossível da árvore se mexer, ela está ali, fixa em um lugar. Então como é que ela vai arranjar formas de se reproduzir se ela está parada? É exatamente aqui que entra o conceito da polinização. Arranjar formas de levar o pólen, de levar as sementes para outros lugares. Bem, vamos revisar então o que nós vimos na aula de hoje. Vimos então aí sobre o reino plant, o reino vegetal, o reino das plantas. Vimos sobre as características das plantas, o que um ser vivo deve ter aí para ser considerado uma planta. Nós vimos também sobre a classificação das plantas e a característica de cada grupo. Grupo das briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E vimos também a importância da polinização para os grupos de plantas. E é isso aí, galera! Essa foi mais uma aula de biologia. Até a próxima. Fui!